Como a gente tratou agora da parte mais complexa, que é aquele conteúdo que eu acrescentei para falar sobre a construção de conceitos religiosos universais, e agora a gente já falou sobre o hinduísmo, que é uma construção religiosa também bem complexa, né? O advento lá da entrada da etnia ariana, né, que se impôs sobre aquelas etnias locais da Índia e construiu aquela religião, né, que tanto pegava elementos da cultura local quanto acrescentava, tanto dava um texto escrito para ela, né, que são os Vedas, quanto constituiu uma cultura superior que se colocou acima deles, né, e que instituiu uma sociedade de castas, né, que aí chega os Brahmanes, Upanishadas, toda aquela questão da filosofia ariana que se impôs sobre os Vedas, tá ok? Então, entendemos o hinduísmo de uma forma geral. Agora a gente vai ver que de dentro do hinduísmo saem algumas linhas, tá? Saem algumas ramificações que se tornaram importantes também no mundo e que até agora, até o presente momento, têm se difundido e têm influenciado diversas sociedades de fora do contexto indiano, tá ok? Inclusive tem crescido bastante e se imposto aí em alguns lugares, né? Disputado com as religiões de outros lugares. Então, primeiro o jainismo, que surge de dentro do budismo, tá ok? Na página 8 da sua apostila, eu coloquei aí em tela também o texto para nos ajudar. Veja só, a origem do jainismo, veja só, semelhante ao budismo, o jainismo é visto na religião hinduísta como uma religião ateia. Agora, por que ele começa a discutir esta maneira, esta forma, né, dessas religiões, dessas ramificações do hinduísmo se comportarem? Porque você viu que no hinduísmo você tem tanto aquela questão da religiosidade mais tribal, tá? Mais animista, e aí por isso que eu trouxe uma definição, Pai do Senhor, tudo bem? Por isso que eu trouxe uma definição mais clara de animismo, porque você vai lidar com essa manifestação animista em muitas dessas religiões orientais, tá? Então o animismo de ânima, esse ânima a pessoa encara todas as coisas componentes da existência como detentoras de alma. Então por isso que o cara adora um animal como um deus, porque acredita que aquele animal ele pode ser muitas das vezes um antigo descendente seu que reencarnou naquele animal, ok? Ou aquele animal pode ser um avatar de um deus, ok? E aí você tem toda a questão animista que dá alma a objetos até, alma a rio, o rio é um ser divino, as plantas são também um ser divino, ou as pedras, ou também o totemismo, que aí está mais intimamente relacionado com o que eu expliquei dos animais. Então o totemismo diz, este ser, este animal é um totem, ou seja, ele tem uma significação maior do que ser simplesmente um animal. Ele pode ser um descendente meu, que reencarnou nesse animal, ou ele pode ser uma manifestação de Deus, e assim ele tem aquele animal como sagrado. E ele tem muitas das vezes um conceito de que a sua própria etnia, a sua própria tribo teve origem num animal, o que também pode acontecer. Então tem manifestações de animismo e de totemismo em diversos âmbitos do hinduísmo. E o hinduísmo você tem o hinduísmo de base, que é o vedismo, aí tem os Rig Vedas, né? Que são os livros que pegaram os conhecimentos, aqueles 4 deuses dos Vedas, né? Aqueles deuses mais antigos, né? Das manifestações religiosas mais antigas. E tem o arianismo que entrou na Índia, que se impôs sobre eles, que instituiu a sociedade de castas. Você tem, por exemplo, a figura de Brahma, e aí você tem as castas divididas conforme o corpo de Brahma, aqueles que vieram da cabeça de Brahma, né? Os Brahmanes, aqueles que vieram dos braços, Vaishiras, aqueles que vieram das pernas de Brahma, né? Aqueles que estão ligados ao comércio, aqueles que vieram dos pés de Brahma, ligados ao trabalho manual, trabalho escravo, né? Trabalho fabril, e aqueles que são debaixo dos pés de Brahma, que são, na verdade, da poeira do pé de Brahma, que são os párias, os intocáveis. Intocáveis porque são imundos e podem contaminar aquele que o tocar. Então, são aqueles que estão abaixo da linha da sociedade, que, na verdade, olhando no âmbito demográfico, são talvez não a maioria, mas uma imensa parcela da sociedade. Uma imensa parcela da sociedade, que estão dentro do grupo dos párias, que estão abaixo da linha social, são considerados sub-humanos, vamos dizer assim.
Então, a partir desses conceitos, dentro do hinduísmo, você tem tanto a questão lá dos brahmanes, a religião mais filosófica, porque os caras estão num âmbito maior, acima de todos os demais, e isso também leva eles a acreditar que dentro daquela roda do Dharma, das reencarnações, do karma, eles estão quase se libertando totalmente, né, do karma e partindo para uma transcendência, para se integrar no grande Brahman, que é o espírito impessoal, né, que é aquele que constitui todo o universo, né, aquele Deus panteísta, né, que Deus é tudo, tudo é Deus. Então eles vão sair do indivíduo, do Atman, e entrar no Brahman, né, quando eles entram no chamado Nirvana, não precisam mais de nada, são superiores, são espíritos evoluídos. Então quer dizer, eles têm uma religião mais filosófica, que é expressa nos Upanishads. E lá embaixo, as castas mais inferiores, têm uma religião muito mais animista e totemista, que é aí onde entra a adoração àqueles deuses, aqueles diversos deuses. Olhando para toda essa realidade, você vai ter alguns grupos que vão sair fora dela. E aí, por isso que eles chamam de religiões, manifestações ateias. Que você tem o Jainismo, o Mahavira, que funda o Jainismo, e que não adota, não tenta se encaixar em nenhum conceito de deidade. Ele diz que, na verdade, existe um processo no qual o indivíduo tem que passar por um processo evolutivo através das reencarnações, tá certo? E através da evolução, essas reencarnações, ele vai se livrando do karma, tá certo? E ele, através dessa liberação do karma, ele vai se libertando também das necessidades e vai cada vez mais se integrando numa evolução total. Tanto o Mahavira do Jainismo quanto o Siddhartha Gautama do budismo. Os dois vão ter essa pegada. E aí, com essas manifestações, você tem uma tentativa de sair desse conceito de adoração a deidades. Que aí o hinduísmo tem isso aí. O hinduísmo tem tanto o espírito impessoal, que é o Brahman, e vai ter os avatares de Brahma, que são as deidades, cada uma se manifestando com características diversas. Então você tem Brahma, Deus da criação pessoal, adorado aí por algumas dessas castas, mas que é um avatar do Brahman, que é o espírito impessoal. Tem Brahma, Vishnu, que é aquele Deus que está encarregado de manter as coisas, né? Então ele mantém. Você tem Krishna como representante de Vishnu, um avatar de Vishnu, tá? Estou falando isso porque vai ter o movimento Hare Krishna, que a gente vai estudar também hoje. E você tem Shiva, que é o Deus encarregado da destruição. Criação, manutenção e destruição. Essa é a roda do Dharma, tá ok? E aí, quando você se liberta dessa roda, você parte para um infinito. Você eleva para outro nível, você não precisa mais de nada. Você sai fora da roda de reencarnações. Muito bem. O Jainismo e o budismo dizem: nós não nos comprometemos com nenhuma dessas deidades. A gente sai fora de todas essas deidades aí. A gente está comprometido com o indivíduo. Por isso que eles são chamados ateus. É que nem Sócrates. Sócrates foi chamado de ateu pelos gregos. Por quê? Porque Sócrates não se curvava ante aquelas deidades, aquele panteísmo, tá? Você tem aquele politeísmo, aliás. Panteísmo é dos hindus. Politeísmo. Você não é um deus só, não é monoteísmo. É politeísmo, ou seja, são diversos deuses. Ok? Diante daqueles diversos deuses, aquelas gamas de deuses superiores, deuses inferiores, semideuses, Sócrates entendia que nenhum deles era digno de atenção, de ser adorado, de ser reverenciado, de ser explicado, tá certo? Ele rejeitava totalmente a teogonia, a explicação acerca desses deuses. Ele focava em quem? No homem. Ele investigava a respeito do homem, ele tratava a respeito dos problemas do homem, ele adota uma postura antropocêntrica, colocar o homem no centro da discussão, no centro do seu interesse. E quando ele assim o faz, a sociedade grega da época dele também o chama de ateu. Por que ele é chamado de ateu? Porque ele não adora os deuses do Olimpo, tá certo? Nem Zeus, nem os demais outros deuses que estão ligados a ele, Netuno, os demais outros deuses, Poseidon e tal. Ele rejeita isso. Fala, isso aí é crendice popular. O foco dele é o homem. Quando ele assim faz, ele também é chamado de ateu. E aí você vai ter os cristãos são chamados de ateus também depois. Por quê? Os cristãos adoram um Deus que não tem imagem. Os cristãos adoram um Deus que não tem escultura, estátuas, ante a qual se prostrar. Um Deus que não tem uma foto, que não tem um quadro, que não tem um símbolo numa parede ou uma representação material, um tótem. Um Deus invisível.
E aí quando os romanos começam a se relacionar com os cristãos e exigem dos cristãos a adoração ao imperador, que era um culto, vamos dizer assim, cívico, né? Um culto para representar seu servilismo a Roma, e também a adoração aos demais deuses que integravam o panteão do Estado, e o cristão rejeita essa adoração e diz que adora um Deus que não pode ser visto, eles olham para os cristãos e os chamam de ateus também. Os cristãos eram entendidos também como ateus. Então você tem essa manifestação que é semelhante, tanto o jainismo, o Mahavira, quanto o budismo, como depois esses elementos também vão passar por essa situação. Veja, semelhante ao budismo, o jainismo é visto na religião hinduísta como uma religião ateia. Seu surgimento ocorreu pouco antes do budismo, então o jainismo surge um pouco antes do budismo. Essas manifestações aqui, elas aconteceram entre os séculos 5 e 7. Entre os séculos 5 e 7 a.C., nós temos diversas manifestações religiosas importantes, dentre elas essas aqui. Seu fundador pertence como Buda a uma família de kshatriyas, que eram os guerreiros, que estavam ligados aos braços, né, de Brahman. Foi chamado Mahavira, o grande herói. Egina, o vitorioso, viveu como asceta, ou seja, viveu em concentração, meditação, livre dos prazeres da vida, não usando nem mesmo roupa, tá ok? Então, adepto do nudismo. Começou a difundir sua doutrina nos mais nobres meios a que pertencia. Após reunir grande número de discípulos, morre com 72 anos de idade. Então, temos aí o básico da vida de Mahavira, tá? Então, Mahavira manifestou aí essa característica na sua profissão religiosa. E aí alguns símbolos do jainismo e algumas verdades fundamentais ligadas à manifestação da religião do jainismo. Então, no quadro ali, em tela, depois eu vou ler também aqui para vocês a informação, mas temos, seus ensinamentos, os Mahavratas, 5 votos. O primeiro voto do jainismo chama-se Ahimsa. E aí você tem um símbolo, né? Essa mão aí com a roda do Dharma dentro dela, tá ok? Então temos o Ahimsa, não violência. O 2 é o Satya, não mentir. O 3 é o Asteya, não roubar. O 4 é o Brahmacharya, o celibato. Então esse é um voto também de celibato. É interessante que dentro do cristianismo a gente vai encontrar alguns indivíduos que também têm essa manifestação um tanto exacerbada da religiosidade. Você tem, por exemplo, vou lembrar o nome dele agora, Marcião. Marcião, ele, em determinado momento da história, ele é recente, ele é de 100 e pouco da era cristã. Ele não só diz que ele tem o Espírito Santo, ele diz que ele é o Espírito Santo. Ele diz que ele é o Espírito Santo, tá? Ele compõe um cânon, ele pega só o livro, o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo, é o cânon dele. Ele diz que Jeová do Antigo Testamento é um outro Deus, ele chama de Demiurgo, que está ligado à cultura grega, gnóstica, tá? O Demiurgo é como um Deus inferior, um Deus de baixo calão, que cria a matéria e aprisiona as pessoas na matéria. E esse Demiurgo tem que ser vencido pelo Deus verdadeiro, tá certo? O Deus verdadeiro que é superior a ele, que é totalmente espiritual. O Deus verdadeiro enviou Jesus. Jesus é a emanação desse Deus verdadeiro que veio destruir, que veio vencer Jeová. Olha a cabeça do cara. Então o cara diz, o Antigo Testamento inteiro não presta, porque pertence a esse Deus falso, Jeová. A maior parte dos evangelhos também não, que são escritos por judeus que estão ligados a Jeová, que é um Deus falso. Então só Lucas se salva, porque era um gentio. E Paulo, mesmo sendo judeu, tinha cidadania romana também e teve uma revelação diferente. Então Paulo e Lucas. Então ele pega o evangelho de Lucas, Atos e as cartas de Paulo. Então ele cria esse cânon e ele se apresenta aos bispos de Roma, tentando obter deles uma autorização. E aí os caras rejeitam, obviamente, né? E ele cria essa seita. E nessa seita dele também tinha voto de celibato. Então os mais aperfeiçoados seguiam o celibato. E ele também tinha um preceito no qual, se uma pessoa caísse em adultério, cometesse o pecado de adultério, de prostituição, ele jamais obteria perdão. Uma vez que você adulterou, você está condenado para sempre. Verdade. É uma característica de extremismo.
Então você tem o jainismo, também tem essa pegada de extremista, né, do celibato. Então você pensa, poxa, é autodestrutivo, seus membros não vão se reproduzir. Mas esses caras têm uma visão, o que poderiam chamar de uma visão apocalíptica, como os essênios tinham. Os essênios tinham voto de celibato também. Os essênios não tinham perspectiva de futuro, eles tinham perspectiva de fim. E o fim era iminente. Então eles queriam ficar totalmente isolados no deserto, aguardando a vinda iminente do Messias. E Jain, né, o jainismo, ele está se deslocando, saindo do hinduísmo geral e adotando uma forma de vida, aguardando uma elevação imediata. Ele quer rapidamente ascender ao nível superior. Assim, o cara não está pensando em formar família. Ele quer logo partir para o final, ele quer chegar no nirvana. Então você tem o celibato. Então tem alguns conceitos que são até louváveis. Não violência, não mentir, não roubar, celibato e voto de pobreza, que é chamado aparigraha. Tá, ok? Os votos, 5 votos do jainismo. A suástica, vejam, olha a suástica ali. O pessoal vê a suástica já dá um frio na espinha, né? Então você vê, o nazismo, ele vai buscar o símbolo da suástica nessas manifestações religiosas da Índia. E o que acontece? O nazismo tem aquela busca, tá? Aquela tentativa, né, de investigação histórica, de busca, claro que com muita manipulação, né? Dizendo que eles são a raça ariana pura, tá? Sem mistura com outras raças. Poloneses são misturados, franceses, italianos, ingleses, são tudo raça de quinta categoria, porque se misturaram, se miscigenaram. Eles colocaram na cabeça deles, claro, é uma coisa totalmente patética, ridícula, né? Mas colocaram na cabeça deles que eles são uma raça pura, descendente dos arianos. Esses arianos, uma raça que começou a emigrar, tá certo? Do Irã, da antiga Pérsia, tá? Alguns deles foram para a Índia, onde formaram os Brahmanes, e outros foram para a Europa, aí chamados indo-europeus. Se você for pegar as línguas que constituem todas essas etnias indo-europeias, elas têm algumas características semelhantes. Elas têm algum ponto de conexão. Então é uma forma de investigar isso, chamados indo-europeus. Então, tendo origem lá no Irã atual, que é a antiga Pérsia. Então eles dizem, nós somos os descendentes de uma raça pura, que emigrou desde lá. E aí ele vai fazer uma investigação lá e busca símbolos para adotar para a ideologia dele. Um dos símbolos é a suástica. A suástica, você tem um ponto central, que é um eixo, tá certo? Em torno dele, estas abas que dão a ideia de movimento, de circularidade, tá ok? Então temos aí uma representação da circularidade, da existência, da vida, em torno de um eixo que já alcançou a perfeição, tá ok? O eixo gira em torno de si mesmo só, enquanto os braços estão fazendo o movimento da rotatividade, tá ok? Então temos a suástica como símbolo de busca da perfeição, esse giro para você chegar ao centro, chegar à perfeição, como a roda do Dharma também, que está na bandeira da Índia, tá ok? Então ele toma de empréstimo esse símbolo e traz para dentro do nazismo. Agora tem uma interpretação um pouco mais profunda da suástica, onde uma está girando no sentido horário e a outra no sentido anti-horário, tá ok? Então nós temos aí a roda no sentido horário, é como que um movimento de ascensão, de crescimento benéfico. E então já sai muito aqui da nossa investigação. Jainismo, basicamente, essas manifestações, com essa simbologia, tá certo? Com a simbologia do ahimsa, da não violência, da suástica, que também pertence a eles. Outras características, para os jainistas, o tempo é infinito, sendo que é visto como uma roda dividida em duas partes. Uma realiza um movimento ascendente, enquanto a outra descendente. Ascendente, os seres humanos progridem ao nível do saber, estatura e felicidade. Descendente, caracteriza-se pela degradação do mundo, pelo esquecimento da religião e pela perda da qualidade de vida. Assim vivemos atualmente um período descendente, em uma era de infelicidade, que começou há 2.500 anos e que há de durar 21.000 anos. Então, basicamente, o que eles querem representar com a suástica, né? Esse movimento da existência de descendente, melhoria, crescimento, aperfeiçoamento, descendente, destruição, né? Esquecimento da religião, indo para o caos, tá ok? Aqui embaixo, ó, aquele símbolo da mão, está explicando direitinho aqui, ó. Um símbolo jainista,
é a suástica, que é uma das 24 marcas. Assim, todos os seus templos têm ela desenhada, que está acima, né? Há uma crença de que Hitler escolheu este símbolo para simbolizar a redundância dele aqui, viu? Que o nazismo seria infinito e que ninguém quebraria isso, que você tem o eixo e o giro em torno do eixo. Então o eixo é infinito. Tudo está num movimento de ascensão e um movimento ascendente, decrescente, tá? Ascendente, decrescente, mas o eixo está no mesmo lugar. Então, nós temos nazismo, é o eixo, tá ok? O eixo em torno do qual giram todas as outras pessoas. Os caras não tinham nada de ego, né? Os caras liam muito Nietzsche, viu? Liam muito aquele camarada, liam muito Nietzsche. Veja só, a ideia do super-homem, a ideia do anticristo, né? Essas ideias que foram promulgadas aí. Olha lá, vamos ver, continuação. Ó. Ali vai ser difícil de ler. Vamos para a página 9. Página 9, pensamento básico. Do ponto de vista jainista, não houve criação, o mundo é eterno. A ideia de uma criação extraindo algo do nada é impensável. Não existe criador. Não há ser perfeito na origem das coisas. A perfeição é apenas o ideal dos esforços humanos. Onde você menos espera, essas religiões interferem. Por exemplo, conceito religioso. Conceito científico. Durante muito tempo, os grandes cientistas que surgiram na história não negavam a existência de Deus e também não negavam a necessidade de que houvesse um Deus criador de todas as coisas. Que as coisas não podem retroceder ad infinitum, ok? Como Anselmo da Cantuária vai bater muito nessa tecla, que as coisas retrocedem até um ponto inicial que é fora de todas as coisas, é anterior a elas e não necessita delas, que aí chegamos a Deus. Deus é um ser que não precisa das coisas, então ele é o princípio de tudo aquilo que é necessário, ok? Então temos, a partir de Deus tudo foi criado, ok? Então esse era o conceito. Você tem algumas pessoas que começam a trazer conceitos de fora, por exemplo o jainismo. O jainismo diz, o universo é eterno. E aí, quando ele diz que o universo é eterno, casa muito com a ideia panteísta do hinduísmo, de que Deus é tudo e tudo é Deus. As coisas são Deus. Então, se as coisas são Deus, e Deus é eterno, não precisa encontrar uma origem do universo. É só você dizer que, a partir de algum ponto, havia uma massa compacta, que passou por depois de uma grande compressão, ela explodiu. Dessa explosão, chamada Big Bang, surgiram todas as coisas, né? Conforme elas foram se expandindo, foram também se organizando, se arrumando, por acaso, tá certo? E por um acaso surgiu tudo aquilo que está aqui hoje, inclusive nós e este computador que está aqui, tá ok? Então o que acontece? Não fica fácil você sustentar uma declaração científica dessa quando você começa a ter a propagação dessas ideias. Se você tem a tentativa de propagar essa ideia científica num mundo onde esse tipo de conceito não é nem um pouco aceito, as pessoas não toleram esse conceito, ninguém vai abrir a boca para falar. Mas quando você tem entrada desse tipo de conceito, por exemplo, que o universo é eterno, você pode deificar a própria matéria. Então a matéria é criadora de si mesma. Por quê? Porque a matéria é Deus. O cientista não vai te dizer isso, mas é isso que está por trás da declaração dele, de que a própria matéria é seu próprio Deus. Ela criou a si mesma. Ela se auto-organizou. Ela não precisa de uma inteligência externa, porque ela é a sua própria inteligência. Tá ok? Então, esse tipo de conceito que começa a alimentar a sociedade e começa a distorcer até a ciência. Então, você tem aí o jainismo, essa ideia que foi passada aqui. Segundo parágrafo, o jainismo, como o budismo, admite a ideia de transmigração. Uma alma sai de um corpo e ela transmigra, adotando um outro corpo numa outra situação, a depender do karma. Dependendo do karma que ela produziu, a dívida, né, que ela tem a pagar. Ela fez um monte de sacanagem. Ela tem um peso kármico terrível. Ela não vai para cima. Ela vai passar por uma involução. Ela vai transmigrar para uma outra forma de vida inferior, onde ela vai purgar, vamos dizer assim, esse karma, né? E aí ela vai num processo evolutivo, depois, ascendendo até chegar no nível brahmânico e até sair da roda do Dharma e entrar no Nirvana, tá ok? Então temos aí esses conceitos, né? O jainismo também adota, só que ele não relaciona nenhum desses passos a uma deidade. Ele diz, não, é o próprio ser, é a própria pessoa. É a pessoa que tem que cuidar da sua própria evolução, não existe Deus.
E aí é onde entra a característica ateia dos caras. Admite a ideia de transmigração como o budismo. E aí quando a gente vê isso aqui, a gente começa a entender como é que alguns camaradas conseguiram construir os conceitos religiosos dele. A gente falou até na aula passada, né? Cadê o Zé Nilton? Hein, Zé Nilton? O espiritismo, Allan Kardec, ele não inventou a reencarnação. Não foi fruto da mente brilhante dele. Ele leu. Ele pegou lá Bhagavad Gita, pegou Ramayana, pegou Upanishads. Ele era um cara que tinha cultura, tinha muita cultura. E ele diz que fez uma investigação científica também. Parece que o Allan Kardec também pega isso, em alguns casos você pode desencarnar e retornar um pouco para o animal. No espiritismo, ele já não vai tanto para o animal. Eles não dão tanto foco a isso, né? Mas pode ter uma vida mais sofrida. É porque todas essas religiões, elas têm as seitas dela. Tem as seitas. É verdade. Tem as seitas que começam a distanciar da ideia original. Mas você vê, Allan Kardec bebeu nessa fonte. Né? Está aqui da onde ele tirou as ideias. Só a principal diferença do budismo. A diferença principal entre as duas heresias... Por que ele está chamando de heresias aqui mesmo? Não é nem em relação a nós, tá? Ele está chamando de heresia em relação ao hinduísmo. De onde eles vêm. Por isso que eu falei lá no começo, umas 3 aulas para trás, o conceito de heresia não é só em relação ao cristianismo. Então, o cristianismo é uma religião. Aí tem as facções nas quais ele se separou, tá certo? E aí tem outras religiões, outras manifestações religiosas. E essas religiões também têm suas seitas, como até o irmão está levantando aqui. É Anderson, né? Irmão Anderson, ele está levantando aqui. Então, no espiritismo também vai ter outras ramificações. Vai ter um espiritismo, né, mais relacionado ao voodoo, relacionado à magia negra, né, vai ter diversas ramificações. E são seitas da manifestação, tá certo? Original. Diferença do budismo. O jainismo recomenda o rigoroso ascetismo. Proclama o valor do jejum. Na origem, ordenou a nudez. Depois permitiu aos fracos vestes sumárias. Mas aí, né, é só aqueles que não conseguem um jainismo puro, né? Houve mesmo cisma entre os vestidos e os nus, os trajados de branco e os trajados de vento, levando o ascetismo às suas consequências extremas. O jainismo, em alguns de seus representantes, terminou por exaltar o suicídio, declarando: é particularmente meritório deixar-se morrer de fome. Por que a mentalidade dos caras chega até um nível desse? Porque os caras estão negando todos os prazeres da vida. Diga para mim se isso aí, em algum momento, não alimentou o gnosticismo. O gnosticismo, que surge como uma mistificação dentro da cultura grega, né, fundindo aí tanto um pouco da cultura grega, um pouco dos cultos de mistério do Egito, até um pouco do judaísmo herético, tá ok? A cabala esotérica. Então, o gnosticismo, que é um saco de gato também, é uma confusão, com certeza sofreu influência disso aqui também. Ok? Também sofreu influência desse tipo de conceito, onde você tem uma tentativa de libertação da matéria, do corpo, né? Porque o corpo é uma cadeia, uma prisão que prende a alma e impede uma ascensão. O jainismo pregava isso. Então o cara diz: se você morrer de fome, parabéns, você fez um grande bem para a sua própria alma, você conseguiu sair deste nível e evoluir para um nível maior. Seu atual perfil. Atualmente os jainos, embora conservando o essencial de sua fé, estão mais adaptados às condições normais de existência. Consagram, sobretudo, seus esforços em realizar a ideia do ahimsa, que eu passei para vocês aqui, não violência, né? Não violência. Seu principal meio de atividade coletiva é a revista mensal em inglês The Voice of Ahimsa, a voz da não violência. Seus dirigentes jainos são alguns asiáticos, outros europeus, dentre os quais o conde Arnold Keyserlin, um europeu. Sua fórmula essencial é a ahimsa, é a mais alta das religiões. O símbolo do jainismo, conforme eu já falei para vocês. Aí já entra no budismo. Vamos lá. Os monges é daqui? Os monges? Tem, não, no jainismo não tem tanta difusão aqui não. Mas budismo sim. O budismo entrou forte aqui, tem templos budistas. O que conhece o templo budista ali na Raposo Tavares? Eu já vi. Já viu? Eu nunca vi. Tem um templo enorme, budismo ali em Cotia, né?
Curtia. Jainismo você não ouve falar tanto aqui não. Aqui é Hare Krishna Então, porque ele e está budismo. dizendo aqui que foram os monges, especialmente os monges mendigos. Ah, sim, eles também adotaram esse tipo de prática, né? De mendicância. Mas combinava com os conceitos de fé deles, né? Essa autodestruição, né? Essa eliminação de todo tipo de prazer, todo tipo de necessidade. Então, adotaram essa prática, né? De mendicância, tá ok? Budismo agora. Budismo. Como seita do hinduísmo, mesmo conceito. Como seita do hinduísmo, o budismo surgiu durante o 6º século a.C., com o objetivo de amenizar o sofrimento dos miseráveis que, inferiorizados na sociedade hindu, poucas esperanças tinham. Aí, você tem essa pegada do budismo e ele olha para o que, principalmente? Ele olha para essa estratificação da sociedade hindu conceituada, né, pela forma de religião imposta pelos arianos aos povos autóctones, né, aos povos que eram naturais da terra, que produziram os Vedas, né? Então você tem aquela escala, né, que foi principalmente sistematizada no chamado Código de Manu, tá? Então, o Código de Manu, que era um personagem mítico, divino, né? Quando ele coloca essa questão de Manu, o constituinte dessa lei, ser um personagem divino, você está atrelando a autoridade sacrossanta a ele, ok? Então a declaração dele é infalível, tá certo? É irrevogável, porque ele é um personagem divino. O governo da Índia, na atualidade, ele não quer nem saber disso aí, ele já eliminou essa questão das castas. Então, na lei, as castas não existem. Mas o problema é, como é que uma lei no papel vai mudar uma cultura milenar? Então, na cabeça das pessoas, as castas estão ali, eles se comportam dessa maneira. E se quiser saber mais, como a gente falou na aula passada, até alguns grupos externos que entram na Índia, eles adotam a mentalidade de castas. Então, os muçulmanos e os cristãos que estão na Índia, que são minoria, muitas das vezes eles adotam uma mentalidade de casta, se colocando como uma casta suplementar e também desprezando as castas inferiores, desprezando os párias, que foi exatamente o que o budismo olhou para isso aí e achou isso absurdo. E aí começou a trabalhar exatamente com essas castas inferiores, com os párias, tá certo? Com aquelas castas que eram desprezadas no hinduísmo. E aí buscando o quê? Incentivando eles a uma... Eu estava com a palavra na ponta da língua. Eles se concentrarem, tá? Se concentrarem no processo de aperfeiçoamento. Se concentrarem, aproveitar já a condição que eles têm, em vez de sofrerem com ela, já embarcarem nessa ideia mesmo e já aproveitarem isso como um processo evolutivo, através dos quais eles vão galgar uma posição maior. Então os budistas pegaram essa parcela dentro da sociedade e começaram a trabalhar com ela, tá certo? A partir da atitude de Siddhartha Gautama. Para o budismo, apenas a prática de rituais não supera o ciclo de renascimentos e mortes. Prática de rituais que era adotada fortemente dentro do hinduísmo, principalmente o hinduísmo abaixo dos brahmanes, né? Então os vaishiras, sátrias e os outros demais que ficavam abaixo. Então tinham todas aquela ritualística, tá? Para o budismo, apenas a prática de rituais, como eu já li aqui, é necessário obter a virtude que vem da responsabilidade individual. Olha aí a característica ateia também do budismo, tanto do jainismo, de Mahavira, quanto do budismo. O foco é o indivíduo, o foco é a pessoa. Então não existe Deus. Não adianta apelar para um Deus, não adianta sacrificar um animal para esse Deus, não adianta rezar para esse Deus. Você tem que fazer um processo de evolução pessoal. É você que tem que se limitar, que tem que abandonar os vícios, tem que abandonar os desejos, e tem que entrar no processo meditativo, reflexivo, até você alcançar o Nirvana. E o problema é seu. Então o Buda não é tido pelos budistas como uma divindade? Alguns, o budismo Theravada não, mas o budismo Mahayana, ele começa a se misturar com outras linhas e começa a encarar Buda como um espírito iluminado, quase um Deus, tá? Perando uma deidade mesmo. Esse processo que o Buda ensina é a mesma coisa que nós ensinamos hoje, que tem que viver uma vida espiritual. Muito bom isso que você falou, porque algumas características se aproximam. Sim, então. Algumas características se aproximam. Agora o que acontece? Enquanto o budista diz, eu tenho que fazer isso para meu autoaperfeiçoamento,
porque eu sou, vamos dizer assim, eu sou meu próprio Deus. Nós temos que fazer isso para uma santificação, para eliminar o pecado, eliminar os desejos carnais, controlar a carne, tá certo? Para servirmos a Deus. Então, não somos deuses, servimos a Deus. Levar a nossa vida espiritual. Exatamente, para podermos estar conforme a vontade de Deus, ser a imagem e semelhança de Deus. Porque eles levam a vida deles para eles mesmos. Né? Exatamente. Aí eu sou Deus no budismo, eu sou meu próprio Deus e eu vou num processo evolutivo até alcançar a perfeição. Essa é a pegada do budismo. Então, é muito boa observação. Essas características vão ser semelhantes, mas enquanto um está caminhando para Deus, né, Deus está fora de mim, Deus é uma pessoa, eu quero chegar perto dele, o outro diz, não, eu sou meu próprio Deus. O outro está caminhando para si. Exatamente, para dentro de si mesmo. Olha só, é numa Índia em ebulição religiosa e espiritual que surge Siddhartha Gautama. Então, no outro parágrafo aqui, ó. O Buda, embora não se tenha certeza sobre a data exata de seu nascimento, o consenso geral é que foi em 563, em Lumbini, na Índia, aos pés do Himalaia, em uma região que hoje pertence ao Nepal. Faleceu aos 80 anos no bosque Kusinagara, entre 386 e 383 a.C. Veja só. Alguns dizem que nos meados de 583 a.C., Siddhartha Gautama era um aristocrata da casta dos Kshatriya, guerreiros, a casta dos guerreiros. Guerreiros e governantes, tá? Os Brahmas eram filósofos e sacerdotes. Eles eram filósofos e sacerdotes. Os Kshatriyas eram guerreiros e governantes. Seu pai, Sudodara, era o rei do clã dos Sakyas. Inclusive é chamado Sakyamuni, vai dizer aqui, ó, no atual Nepal. Vem daí o outro nome pelo qual Siddhartha se tornara conhecido, Sakyamuni, ou sábio silencioso dos Sakyas. Sua mãe Maya morre alguns dias após seu nascimento. Seus pais, temendo que se cumprisse uma profecia, segundo a qual ele se tornaria um homem santo, o cercou de luxos e prazeres, acreditando que se o mantivesse ignorante sobre o sofrimento do mundo, iria afastá-lo do caminho espiritual. Siddhartha tinha um palácio para o inverno e outro para o verão, e um terceiro para a época das chuvas. O homem não era fraco não, né? Na adolescência, Siddhartha Gautama vivia cercado de belas moças, ocupadas em diverti-lo em seus aposentos decorados com sugestiva arte erótica. Os caras queriam manter ele numa... Os faraós eram assim também, né? Também. Os faraós eram Deus, né? Então eles eram sempre bajulados. Então os caras tinham aqui uma artilharia pesada para manter ele fútil, né? Manter ele como uma pessoa totalmente entregue a vício. Aos 16 anos, escolheu-se uma noiva para ele, sua prima, a bela Yoshadara, com quem teria um filho, Raula. Pouca coisa mudaria na sua vida até os 29 anos. Apesar de todo o luxo, Siddhartha sentia-se infeliz. Aí vai narrar aqui o seu encontro. E aí, para passar isso aqui, eu peguei um texto que é mais resumido. Primeiro, o que é budismo? Essa conceituação que eu peguei aí que eu achei muito boa. Olha só. Budismo é um sistema religioso e filosófico. Religioso. Quando ele fala sistema religioso, há um problema, há uma polêmica nisso. Por quê? O próprio budismo, o budismo mais tradicional, o budismo Theravada, ele rejeita essa definição. Ele diz que o budismo não é uma religião. Tá? Que nem o confucionismo. Não é uma religião. Porque ele diz, nós não cremos em Deus. Nós não estamos adorando qualquer tipo de Deus. Nós não estamos seguindo, né, fazendo sacrifício a qualquer tipo de deidade. Então nós não somos uma religião. Agora tem um problema. Tudo bem, é uma filosofia. Só que toda a estrutura que se desenvolveu em torno dela tem uma estrutura religiosa. Então no final das contas é uma religião. É uma religião sem Deus. O Deus é a própria pessoa, mas é uma religião. Até o ateísmo. Não existe Deus. Creio na matéria. Tá certo? A matéria se torna Deus para ele, no final das contas. E esta estrutura e esta fé e esta apologética que ele faz, e essa defesa, né, e essa tentativa de sempre manter a sua crença em determinados pressupostos, se torna a sua religião. Talvez uma religião sem culto, sem templo, sem ritual, mas é uma religião. É a sua forma de ver o mundo, sua visão de mundo. Então, é uma filosofia,
mas é uma filosofia com um pouco mais de estrutura do que apenas uma filosofia. Por exemplo, aristotelismo. Quem é que cultua Aristóteles aqui? Quem é que vai numa igreja rezar para Aristóteles, para acender uma vela para Aristóteles? Ninguém. Aristotelismo é fruto da filosofia de um grande homem aí que desenvolveu um pensamento muito profundo na época lá de Alexandre, foi o tutor de Alexandre. Ele foi responsável por dividir as áreas do conhecimento em humanas, exatas e biológicas. Ele já tinha um estudo que ele fazia de zoologia já naquela época. Então ele é o iniciador de diversos campos da ciência. Então ele, como filosofia, tem uma vastidão enorme. Mas ninguém o adora como um deus. Ninguém o segue como um líder. Então o budismo, mesmo que ele se diz filosofia, ele acaba descambar para uma religião, uma vez que o Siddhartha Gautama é o exemplo máximo. E é seguido, tá certo? E ele é o referencial para todo um enorme grupo de pessoas que querem alcançar o que ele alcançou. Mesmo que não digam que ele é um deus, eles tomam o Buda para si como um deus, ok? E aí vai ter o Theravada, que é mais radical nessa negativa religiosa, e vai ter o Mahayana, que é a chamada grande veículo, tá certo? Que, na verdade, se aproxima mais de outros conceitos religiosos e tem Buda como quase um deus. É um iluminado, tá certo? Que é para eles o referencial máximo daquilo que eles estão lutando para alcançar. Então, na prática, é um Deus. Mas você não acredita que existiu Deus, porque eles colocam ali antes de Cristo. Então ali estão afirmando que existiu Deus. Não, mas ali é só para colocar na nossa medida. No caso, esse antes de Cristo é a medida que se adotou no Ocidente. Então, todo mundo que vai se colocar na cronologia histórica usa antes de Cristo. Tá, ok? Então, Cristo, se você for falar de Cristo para eles, o que Cristo é para eles? Cristo é um avatar. É um dos avatares do espírito de Brahman, tá, ok? O Deus impessoal. O Deus impessoal manda diversas pessoas ao longo da história como manifestações dele mesmo. E aí eles dizem, eles não têm nada contra Jesus. Jesus é um avatar. Só que para nós Jesus não é um avatar, Jesus é Deus. É Pai, Filho e Espírito Santo. E ele é a segunda pessoa da Trindade, tá, ok? Para eles não, para eles Jesus é simplesmente um dos avatares. E aí veio o Buda, depois veio Jesus, depois veio o Maomé. E depois vai vir o Maitreya. O Maitreya que é o bicho. E o Maitreya, né, que vai, de fato, pôr as coisas na linha. Que a gente gosta mais de chamar de anticristo. Tá, ok? Então a coisa caminha por aí. Mas essas datas aqui, elas são aproximadas, né? Aproximada. 563. Não Se tem... você tirar 80, tinha que dar no máximo chutando alto, 463. Sim. Eles colocam como 386. É aproximada, não é exata não tem como ser não. Eles cruzam datas aí para tentar uma aproximação, mas não é exata não. Olha só, sistema religioso e filosófico fundado por Buda, chamado Siddhartha Gautama, ou Iluminado, no século IV a.C., que concebe a existência do ser humano como passageira para poder atingir o estado supremo de plenitude, de iluminação, o Nirvana. Vê, a estrutura básica está mantida, por isso que são chamados seitas do hinduísmo. O hinduísmo também quer o Nirvana, só que ele busca de outras maneiras. Você vai ter um hinduísmo mais popular que adora seres, por exemplo, adora objetos, aí entende que os objetos têm poder divino, tá, ok? Aí você vai subindo nas castas, você tem os brahmanes, que tem uma religião mais filosófica, meditativa, contemplativa, ascética, que creem que estão prestes a sair dessa roda do Dharma e chegar no Nirvana. Eles também querem o Nirvana, só que de outra maneira. E aqui o budismo diz, não, o Nirvana não vai ser alcançado dessa forma, mas sim dessa maneira, deixando de lado essa ideia de deuses, que não existem deuses, e focando na seu autoaperfeiçoamento. Tá? Então essa é a pegada do jainismo e do budismo. Olha só. Passageira, chegar no Nirvana. O budismo é orientado pelos ensinamentos de Buda, que pretende mostrar o caminho da libertação através da prática e crenças espirituais, tá? E aí eu vou ler esse meu resumo ali, ó, porque o contexto aqui, ele vai falar a mesma coisa, só que muito detalhadamente. Isso aqui você lê em casa. Veja só. Siddhartha foi criado num ambiente luxuoso, palaciano, tá certo, do palácio, e cercado de conforto material. Mas isso não lhe bastava e ele vivia insatisfeito.
Ao seu redor, a maioria das pessoas eram pobres e sempre passavam necessidades. Mesmo entre os ricos, haviam pessoas infelizes, e a morte era certa para todos. Siddhartha decidiu então criar uma nova filosofia religiosa que livrasse o espírito, senão o corpo, das aflições mundanas. Se um homem é ruim durante sua vida, ele renasceria com uma forma de vida inferior. Se não, ele renasce com uma outra pessoa. Este ciclo de reencarnação é infinito. Mas Siddhartha concluiu que, ao seguir o caminho correto, o Dharma, tá ok? O caminho certo, o caminho correto, da meditação e da devoção, a alma poderia chegar ao estado do Nirvana. Olha só, o foco dele é meditação e devoção para sair dessa roda de reencarnações, da roda do Sansara. Ok? Então, a roda de reencarnações a qual você está preso por causa de dívidas kármicas chama-se Sansara. O Dharma é a roda da existência de modo geral. Ok? Então, temos aí as leis que governam o mundo. É o grande Dharma. Sansara, a roda de reencarnações ao qual você está preso por causa do karma. E aí ele quer se livrar do Sansara. Ok? Por meio de um processo de meditação e devoção. Não de culto a deuses, Krishna, Vishnu, Brahma, sacrifícios, adoração de animais, sacrifício de animais. Não. Meditação e devoção. Aí você vai ter os conceitos básicos adotados por ele, né, que vão guiar a pessoa nesse caminho. Siddhartha adotou o nome de Buda, que significa o iluminado, e saiu pelo mundo para ensinar sua filosofia. Após a sua morte, seus seguidores espalharam a filosofia budista pela Ásia. Buda abandonou a mulher, o filho e as riquezas de seu palácio para meditar e criar uma das mais importantes religiões orientais. Quando você vê esse tipo de manifestação religiosa aqui, ó, né? Aí ele vai falar da transformação do Buda, tudo isso aqui, ó, vai explicar direitinho. Dúvidas sobre a real existência do budismo. Quando você vê esse tipo de manifestação religiosa aqui, e você tem os adventos chamados de nova era, tá? Então vamos por partes, né? Que nem diz o Chico Picadinho. Veja só, já está quase na hora do intervalo. Você tem, depois das duas guerras mundiais, tá? Primeira e Segunda Guerra Mundial, o mundo está em colapso. A religião na mente das pessoas está abalada, tá? Surgem algumas correntes filosóficas que começam a negar de uma forma enfática a religião. Surge o existencialismo, por exemplo, né? Jean-Paul Sartre, existencialismo. O homem não tem qualquer sentido para a vida e ele tem que criar um sentido para si mesmo. Nós estamos aqui por acaso. Então, toda religião é mentira, né? O existencialismo tal, que vai flertar com o ateísmo, obviamente, né? E aí você tem essas correntes que começam a se proliferar. Por outro lado, você tem as nações se organizando, criam a chamada primeiro Liga das Nações, que era muito fraca, da Liga das Nações, depois vai vir as Nações Unidas, né? Vai vir a ONU, Organização das Nações Unidas, que aí nasce lá, tem uma sede em Nova York, tem outra em Bruxelas, né? Então você vai ter, com essa ONU, Organização das Nações Unidas, você tem também dentro dela a chamada UR. UR é a União das Religiões. Tá? Na união das religiões, você vai ter os concílios ecumênicos ligados ao cristianismo. O cristianismo e há um diálogo entre eles. Catolicismo, protestantismo, luteranismo, anglicanos, vão dialogar para tentar chegar num consenso. Porque haviam guerras também entre os cristãos, principalmente Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. A Irlanda do Sul era católica, a Irlanda do Norte protestante. O pau quebrava ali. Então, quer dizer, e eles queriam eliminar essas guerras. Então, de uma forma geral, a intenção é boa. Eles queriam eliminar esses conflitos. E, por outro lado, você tem também o sincretismo, que é promulgado, assim, que é promovido pela representatividade de muitas figuras oriundas das religiões orientais e que tem uma participação muito forte dentro da ONU. Então eu li o texto no começo da aula, por isso que eu acrescentei um monte de coisa, que eu falei, não, eu quero criar primeiro essa consciência para depois a gente falar das religiões. Eu li um documento da Montfort explicando a entrada forte de elementos das religiões orientais na ONU. E ganharam força para promulgar, né? Ganharam força para divulgar esses conceitos pelo mundo. E aí você tem, a partir dessa abertura dos caras, a chamada nova era. Tá?
Então a nova era, a partir desses conceitos de que haverá uma mudança e ligada também a uma questão cósmica, estamos na virada de uma era, saindo de uma era e entrando para outra era. Nessa antiga era, você tinha cristianismo. Nessa outra era, você tem essas outras religiões mais sincretistas. Tá? Não é que, teoricamente, eles não dizem que vão caçar o cristianismo, mas eles dizem que o cristianismo precisa ampliar a sua consciência. Na realidade, eles tentam, no meio da ampliação, extinguir o cristianismo. Isso, extinguir o cristianismo bíblico. Eles querem pegar o cristianismo e transformar em outra coisa. Dizer, não, vocês continuam sendo cristãos. Só que vocês são cristãos com uma consciência mais ampliada. Jesus é um dos avatares. Da mesma forma como o Buda também é um avatar, tá certo? De um Deus que ama todo mundo. Existem, todos os caminhos levam a Deus. Quem já viu essa máxima? Então, isso é papo de nova era. Aí o que eles fazem com a Bíblia? Eles começam a trazer um tipo de interpretação bíblica mais frouxa, mais manipulável, mais alegórica. Inclusive esses caras, quando eles querem eliminar alguns conflitos, eles pegam algumas passagens da Bíblia. Por exemplo, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Aí diz, não, essas muitas moradas é o seguinte, é porque existe espaço para todo mundo. Tá? Então, quando Jesus, por exemplo, fala que eu vou a outras ovelhas que também são do meu pai. Mas se você for pensar bem, eles têm razão. Então, eles têm razão dentro dessa hermenêutica distorcida. Espaço para todo mundo. Sim. Desde que entre pela porta que é Cristo. Essa que é o... Exatamente. Eles têm espaço. Agora, para eles chegarem e ocupar espaço, tem que entrar pela porta que é Cristo. Agora eles querem entrar por Buda, querem entrar por Maomé, querem entrar através de Mahavira, querem entrar através desses caras. Não precisa mudar não precisa aceitar Jesus como nosso Salvador. Porque Jesus é um dos salvadores. Existem outros salvadores. E essas ideias, elas entraram como uma avalanche aqui no Ocidente. E elas foram promovidas, e não é à toa. Tá? Você tem, por exemplo, grandes grupos culturais que promoveram essas ideias a rodo. Você tem, por exemplo, Beatles. Os Beatles promoveram essas ideias de nova era, tá certo? Para sair fora desse conceito religioso antigo. Imagine só que não há céu acima de nós, que não há inferno abaixo, que não há divisão entre as nações, todos nós somos um. Então essa tentativa de eliminação, tá certo? De um Deus pessoal, ligado a ele, a sua lei, a Bíblia Sagrada, né? E a adoção de um conceito muito mais amplo e muito mais diversificado, o sincretismo. E essa luta pelo sincretismo, ela é alimentada, a base dela também é budista. Você tem representantes da ONU que tiveram muito poder nas suas mãos durante muito tempo, que eram budistas, e que promoviam esse tipo de conceitos religiosos, e que promoveu pessoas para aprenderem isso e para divulgarem isso no Ocidente. Você tem assim enxurrada de livros, programas de TV, de música, de movimentos populares, né? Os hippies, por exemplo, né? Esses movimentos ligados à New Age, diversos tipos de grupos sociais que se ajuntavam e promoviam essas ideias, né? Então você pegava conceitos que estão ligados a essas religiosidades, por exemplo, o ahimsa, o jainismo, a paz, a não violência. Os caras pegam essas ideias e falam aqui, ó, essa é a verdade, né? Enquanto o Deus da Bíblia pregava a violência, esse cara está pregando a paz, né? Faça amor, não faça guerra. E por aí vai. Através desses slogans, ele gruda na mente das pessoas e pega os jovens. E os jovens, muitas das vezes, com aquele coração ainda rebelde, querendo se voltar contra o conceito pregado pela família, que era cristã. Então ele fala, não, a religião do meu pai é uma religião antiquada, é ultrapassada, esse Deus do meu pai é um Deus sanguinário. Veja só o que Buda fez, saiu do seu luxo, né, e foi viver como uma pessoa cética para, né, ensinar os pobres um conceito evolutivo. Então você pega a partir dessas ideias, isso aí alimentou gerações. E aí, com isso, você teve um enfraquecimento do conceito cristão no Ocidente e a entrada desses conceitos religiosos, que alimentaram esse movimento de nova era, que hoje ainda é forte, ele se transforma, pega outra roupagem, mas continua pregando também essas mesmas coisas. Quando você vai partir para um cristianismo bíblico, fala, não, existe um caminho que é Cristo, e ele é a verdade e a vida, e a Bíblia Sagrada é o seu livro revelado, e o cristianismo, uma vez que prega acerca de Cristo, está pregando a verdade, não existe duas verdades, mas sim uma verdade, eles dizem, você é um fundamentalista. Nossa qualificação, a nossa forma de fé
diante desses conceitos, por exemplo, de uma ciência das religiões, nós somos classificados como fundamentalistas. Okay? Porque nós adotamos esse tipo de maneira de entender. Eles alteraram muito. Muito mesmo. Eles alteraram assim. Inclusive, o conceito de área também eles têm, quando eles abordam a questão do Messias, eles adotam alguns conceitos de área. Ah, sim, eles ressuscitam Ário, que foi combatido lá, que foi derrotado nos concílios, mas eles desenterram o homem e levam o cadáver dele para todo lado aí. Ário está vivo, lá no salão, em algum salão do reino você vai encontrar ele lá. A doutrina de Buda, o credo budista, consiste nas 4 verdades santas. Toda a existência é insatisfatória e cheia de sofrimento. Olha aí, olha a roda da suástica. Olha a roda da suástica aí. Eles têm uma relação próxima entre eles. É a parte decrescente da roda. Né? A parte em que ela está num movimento partindo para um submundo, para um ocaso, né? Para um caos, para a destruição. Ele diz, toda a existência é insatisfatória. Então o que acontece? Não adianta você falar de sofrimento. O sofrimento é implícito à natureza. Enquanto você tiver necessidades, enquanto você quiser ir no McDonald's, você quiser ir no Play Center, enquanto você quiser comprar uma BMW, você sofre, cara. Você está ligado à matéria. Você não pode querer nada disso. Você tem que se libertar de todos os desejos. E tem que buscar uma meditação para alcançar o Nirvana. Aí você se liberta de todas as necessidades. Mas como eles se mantêm sem esse sofrimento? Olha, aqueles mais dedicados vão viver uma vida mais simples. Mas eles modificaram muito as doutrinas deles. E o que acontece? Tem outros movimentos que são muito mais light. Então pega assim algumas coisas. Como você, por exemplo, tem igrejas que você fala, nessa igreja é muito fácil ser crente. Porque tem praticamente quase nenhuma exigência. Você vai do jeito que você quiser. Então nós também temos movimentos mais light, né, do cristianismo. Da mesma forma eles também têm budismo mais light, que só adota alguns conceitos e tal, né, faz algumas camisas e diz que é budista, né, só por moda. Quer dizer, não sou cristão, sou budista, que nem a Lisa Simpson, né, a Lisa Simpson, todo mundo é cristão, só ela é budista, né. Então temos aí vários tipos de budista, né. Esse sofrimento é causado pela ignorância, pelo desejo ardente ou apego. O sofrimento ou insatisfação pode se superar na totalidade, ao Nirvana, alcançar o Nirvana. E consegue-se alcançar o Nirvana seguindo o nobre caminho das 8 vias, que eu vou falar logo depois que a gente voltar. Intervalo, né? Intervalo. Quando a gente voltar, eu ensino para vocês os 8 caminhos para vocês alcançarem o Nirvana.